Comunicar uma má notícia nunca será uma tarefa fácil e também não é um conhecimento inato. Vários estudos demonstram que os profissionais que receberam treinamento para a comunicação de más notícias desempenham a tarefa com muito menos estresse e com mais segurança. Por isso, agora vamos conversar um pouco sobre uma estratégia que vai permitir aos profissionais ter maior confiança no momento de comunicar as más notícias, que se trata do protocolo Spikes. O protocolo Spikes foi inicialmente desenvolvido para ser utilizado na oncologia, e depois o seu uso se espalhou para todas as especialidades médicas, incluindo a ginecologia e obstetrícia. A palavra Spikes é o acrônimo de uma sequência de passos flexíveis que permitirão ao profissional se orientar durante a comunicação de más notícias. O primeiro, o S, se refere ao setting, que seria o cenário, o local onde a má notícia será comunicada. O passo seguinte é perception, a percepção. Se relaciona à investigação sobre o que a paciente sabe sobre a sua condição atual de saúde. O próximo passo, a letra I, inviting for information, que é um convite para saber da paciente o quanto de informação ela deseja receber sobre a sua situação. O próximo passo é knowledge, conhecimento. E nesse momento é que se iniciará a comunicação de más notícias propriamente dita. O passo seguinte, emotions, emoções, está aqui para nos lembrar a importância de darmos respostas empáticas no momento em que o paciente manifesta toda a gama de emoções que envolvem esse momento. E o último passo, estratégia e sumarização. É um momento em que vamos fazer um resumo para o paciente de toda a nossa comunicação e aí, então, estabelecer os passos seguintes. Vamos, então, agora descrever um pouco das habilidades de comunicação que são necessárias a cada um desses passos. O setting, portanto, ele vai se referir ao ambiente da conversa. Ele se refere ao local aonde o profissional irá comunicar as más notícias. Recomenda-se que seja um local privativo e silencioso. Jamais devemos dar uma má notícia no meio de um corredor, com muitas pessoas passando e um ruído extremo. Devemos levar o paciente para um lugar reservado. Nesse lugar, deve ser possível que profissional e paciente possam estar sentados, de preferência frontalmente, para que seja possível o contato visual, o que dará um maior sentimento de acolhimento ao paciente. Que o profissional também possa estar sentado de forma tranquila e serena, porque isso também demonstrará ao paciente que ele está ali, disponível para realizar o atendimento. É importante que não hajam objetos que impeçam, então, essa conexão, esse contato. É importante que o profissional de saúde se apresente, diga quem é e qual o papel dele dentro dessa equipe. Que ele também utilize uma linguagem simples, no nível de compreensão do paciente, evitando jargões e termos técnicos. Se por acaso, durante a comunicação, o profissional já sabe, por exemplo, quando ele está num plantão, que ele poderá ser chamado a qualquer momento e a comunicação tenha que ser interrompida, é importante que ele avise isso para a paciente. É importante também que aparelhos celulares ou qualquer outros objetos estejam desligados, para que eles não interrompam essa comunicação. Outra dica importante é ter à mão lenços de papel, caso a paciente venha a chorar, para que possa ser oferecido. Isso também transmitirá à paciente um sentimento de conforto. Nesse momento, então, o profissional deve estar atento à sua linguagem verbal e à sua linguagem não verbal, pois, como nós já vimos, são componentes que muito vão influenciar nesse processo de comunicação. Estar também atento à linguagem verbal e não verbal da paciente, pois ele poderá utilizar ali, perceber o nível de escolaridade, de compreensão da paciente, para utilizar a linguagem nesse mesmo nível. E observar também possíveis tensões ou contrariedades manifestadas por ela. O próximo passo, portanto, visa identificar o que a paciente já sabe sobre a sua condição de saúde. Então, uma dica muito importante: antes de contar, pergunte, investigue,
as percepções que a paciente tem. E esteja atento à possibilidade de que aqui existam pensamentos mágicos, exista uma incoerência, uma disparidade entre as informações médicas e aquilo que a paciente está percebendo. Podemos usar nesse momento perguntas bem simples, como: o que você sabe sobre o seu problema de saúde? O que lhe disseram sobre a sua situação? O que você entende desse resultado de exame que você recebeu hoje? Ao fazer isso, nós podemos, então, obter essas informações e utilizá-la nos próximos passos da comunicação de más notícias. O convite à informação, ele pode parecer uma coisa dispensável, mas ele é extremamente importante, porque nós vamos nos deparar com pacientes que não querem muitas informações, que querem saber simplesmente dados objetivos e simples. E, ao contrário, podemos encontrar pacientes que queiram muito mais informações do que as que estávamos preparados para oferecer. Então, é muito importante fazer essa pergunta: como você gostaria que eu lhe informasse os resultados dos exames? Você quer os detalhes ou apenas uma visão geral? Todos nós que já estamos na prática clínica há bastante tempo, sabemos que existem posicionamentos diferentes de pacientes com relação a isso. E é muito importante que essa comunicação seja feita ao próprio paciente. Mas pode ser que esse paciente se sinta mais confortável se tiver algum familiar por perto. Então, também é importante perguntar se ele gostaria que alguém da família estivesse junto dele no momento dessa conversa e permitir que um ou dois acompanhantes estejam juntos para auxiliar o paciente nesse momento que será, para ele, um momento bastante difícil. O próximo passo, que é o conhecimento, a letra K, representando knowledge, é realmente o momento em que vamos iniciar a comunicação de má notícia propriamente dita. Nós, então, já preparamos o ambiente, estamos num lugar privativo, já deixamos claro para o paciente que estamos ali disponíveis para conversar com ele. Já sabemos o quanto o paciente sabe do que está acontecendo, e se ele sabe alguma coisa ou se ele não sabe nada, e já sabemos o quanto de informação ele deseja. Então, a partir dessas informações, é que nós vamos modular a forma como nós vamos conduzir essa etapa. E é muito importante, então, começarmos avisando que más notícias estão por vir, para que ele já possa, num primeiro momento, se preparar. É claro que talvez nesse momento o paciente já esteja desconfiando que terá uma conversa séria com o profissional, porque ele já percebeu uma série de cuidados, e isso passa uma mensagem importante ao paciente, passa uma mensagem do quanto o profissional está preocupado com ele. Então, podemos usar expressões como: infelizmente, eu tenho más notícias, ou infelizmente, eu gostaria que as notícias pudessem ser melhores, mas eu sinto ter que lhe dizer que... E aí, então, nós começamos a fazer a comunicação, que pode ser o primeiro diagnóstico, que pode ser o resultado de um exame, que pode ser a falha de um tratamento terapêutico. E aqui várias situações podem permear o que seria uma má notícia. Por isso é importante de compreendermos o conceito de má notícia. Será uma informação que afetará profundamente a visão do paciente sobre a sua própria saúde. Nesse momento, então, é importante oferecer informação de forma clara e sempre na linguagem do paciente, evitando uma dureza excessiva, porque isso pode ser interpretado pelo paciente como uma falta de acolhimento e pode incentivar nele a exacerbação daquela fase de raiva que nós comentamos anteriormente, que a maioria dos pacientes vai vivenciar. Então, quando o profissional se mostra acolhedor, ele faz com que o sentimento de empatia esteja presente. E os estudos mostram que isso faz com que ele lide melhor com o momento em que ele está vivendo. E, então, é muito importante aqui utilizar pausas e períodos de silêncio, porque outra função dessa fase porque ela é o momento de se retirar e esclarecer dúvidas que o paciente tem, né? E compreender que ele está recebendo uma quantidade grande de novas informações e informações muito difíceis do ponto de vista emocional. E então,
Diante dessa notícia, como nós já sabemos, os pacientes vivenciarão as mais diferentes emoções. E o profissional precisa estar preparado para lidar com isso. E uma forma de lidar com isso é utilizar técnicas de respostas empáticas. As respostas empáticas, elas vão envolver tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, porque elas vão estar desde o tipo de palavras que nós escolhemos usar, até a forma como nós falamos, a entonação de voz que nós damos, a nossa expressão facial, o nosso contato visual, a nossa postura corporal, a nossa serenidade e a nossa tranquilidade diante desse momento. Quando o paciente, então, está demonstrando emoções intensas, é importante a gente demonstrar que valoriza e reconhece a dificuldade desse momento. E existem algumas expressões que podem ser utilizadas para isso, como, por exemplo, eu percebo o quanto essa situação é difícil para você. Isso também, esse momento, também está sendo difícil para mim, porque eu gostaria de ter notícias melhores. Eu gostaria que as notícias fossem melhores, né? Então, nós somos, dessa forma, empáticos, né? E acolhemos aquele sentimento do paciente. Nesse momento, então, às vezes o paciente pode romper num choro incontrolável. É muito importante, então, aqui, se a gente está com aquele lenço de papel, oferecer o lenço de papel, muitas vezes permanecer em silêncio. Esse tempo de silêncio, é preciso que o profissional seja capaz de avaliar o quanto de silêncio, né? E esperar, então, que o paciente se acalme para poder prosseguir. E, às vezes, é importante você sinalizar que vai esperar. Você pode dizer, por exemplo, veja, eu compreendo que esse momento é um momento difícil e nós precisamos conversar. Então, eu vou ficar aqui e vou aguardar um pouco, até que você esteja melhor e nós possamos, então, continuar a nossa conversa. Está tudo bem. E, nesse momento, então, é um momento extremamente importante, porque se o paciente percebe uma dureza ou um afastamento do profissional, isso pode interferir profundamente na relação médico-paciente. E alguns estudos mostram que o que os pacientes mais esperam dos profissionais de saúde, quando são, então, portadores de más notícias, é que eles demonstrem empatia. E tudo fica mais fácil quando o paciente tem esse sentimento de acolhimento. Daí a importância muito grande desse passo. É evidente que nós vamos agir de forma empática durante todo o processo de comunicação, mas quando o paciente externaliza emoções mais intensas, essa atitude se torna ainda mais importante. O passo seguinte, então, vai se dar a partir do momento em que a gente verifica que o paciente dá conta de progredir, que ele dá conta de continuar. E a gente deve perguntar isso para ele. Podemos, então, passar para o passo seguinte, para que a gente possa combinar os próximos passos para o seu tratamento? E é sempre importante aqui permitir que o paciente expresse os seus desejos, as suas expectativas e as suas percepções, porque o ideal é que a gente possa construir um plano de cuidados que seja compartilhado, aonde profissional e paciente possam expressar os seus pontos de vista, baseados sempre nas melhores evidências científicas, sempre na máxima verdade, mas sem que isso necessariamente signifique uma dureza diante da dor. Agir de forma franca e verdadeira se torna muito mais suave quando vem apoiado numa atitude, numa posição acolhedora e empática. Tendo a oportunidade, então, de expressar os seus sentimentos, o paciente, então, pode aderir melhor ao plano proposto. Encerrada a pactuação, então, do plano, o profissional deve fazer um resumo dos tópicos mais importantes abordados, checar a compreensão do paciente e deixar sempre combinado os próximos passos e a data do próximo encontro. Orientá-lo sobre aonde ele deve ir, que tipo de setor do serviço de saúde ele deve buscar, aonde aquilo vai estar disponível para ele,
é sempre um auxílio importante, nesse momento em que as emoções estão muito exacerbadas e o paciente pode ter um pouco de dificuldade, até mesmo de compreender. Por isso é importante também, nesse passo, que o profissional se demonstre disponível para responder outras dúvidas ou outros questionamentos que venham surgir mais adiante.